Você conhece o termo gentrificação? É um conceito antigo, mas com uma aplicabilidade muito moderna. A gentrificação é vista como um processo de desenvolvimento urbano no qual um bairro ou uma parte da cidade se desenvolve rapidamente em um curto período de tempo. Mas como? Geralmente é resultado de programas públicos de renovação urbana. São chamados de revitalização urbana, ou seja, dar uma nova vida a um trecho da cidade que estivesse apagado ou morto. Esse processo costuma ser marcado por preços inflacionados das residências, o que provoca o deslocamento de residentes anteriores do bairro por conta de sua baixa condição de vida. Vamos entender melhor essa história. Na introdução do livro de 1964, chamado de London Aspects of Change, a socióloga britânica Ruth Glass cunhou o termo gentrificação para descrever como os bairros da classe trabalhadora estavam sendo invadidos pela classe média e, em última análise, deslocando os residentes da classe trabalhadora. Bora ver um exemplo prático de gentrificação? Durante o planejamento de Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992, o bairro de pescadores conhecido como La Barceloneta passou por uma grande transformação com a urbanização de suas vias, de suas praias, e a área se tornou muito popular entre os turistas, principalmente depois do Fórum Universal das Culturas em 2004, um projeto extravagante de desenvolvimento urbano que só serviu para redesenhar todo o bairro e criar mais equipamentos turísticos, o que gerou gastos e investimentos públicos e privados. Antes, o lugar era tomado por pescadores, trabalhadores, não é mesmo? Era um lugar degradado, com poucos bens e serviços públicos, não havia uma iluminação eficiente, a coleta de lixo era irregular, muitas casas construídas sem planejamento, vielas estreitas, uma área abandonada pelo poder público durante décadas. E aqueles pescadores, suas famílias e vizinhos aturaram isso durante todo esse tempo. Com as melhorias associadas à revitalização, tudo ficou mais caro. O sanduba, a pizza, o PF, tudo ficou mais caro. O preço dos aluguéis é mais valorizado. E o que aconteceu com os pescadores? Literalmente foram expulsos, uma vez que não tinham condições de se manter com esses altos preços. Novos residentes mais endinheirados foram surgindo. Agora, com tudo revitalizado, é mole. Pegaram molezinha, não é mesmo? Em resumo, a gentrificação acontece quando os recém-chegados, mais ricos, mudam-se para bairros da classe trabalhadora. Novos negócios e amenidades surgem frequentemente para atender a esses novos residentes. Os especuladores imobiliários podem pressionar os proprietários de casas a vender suas residências. Alguns dos que foram expulsos mudam-se para bairros mais baratos, outros para cidades totalmente diferentes e outros podem até ficar sem casa. Tudo pelo capital, nada pelo pobre. Nos Estados Unidos, o deslocamento forçado geralmente ocorre em linhas raciais. Está ocorrendo hoje em cidades de todo o país, do Vale do Silício à cidade de Nova York, de Seattle a Austin. Antes mesmo de Barcelona, a gentrificação já tinha sido observada na Alemanha, depois da reunificação com o fim da Guerra Fria. Quando o Muro de Berlim caiu, os subúrbios da parte socialista, da parte oriental da cidade, estavam virtualmente vazios, ou foram ficando virtualmente vazios. Muitos cidadãos da ex-Alemanha Oriental deixaram suas casas para trabalhar no Ocidente. Naquela época,
Jovens, imigrantes, punks e artistas se mudavam para aqueles quarteirões vazios onde ninguém queria morar. Eles meio que criaram uma subcultura que hoje em dia é o que atrai as pessoas. Os turistas criaram uma marca simbólica interessante que é usada pelas prefeituras como atração turística. Legal, né? Seria a hora de eles aproveitarem essas oportunidades para se capitalizar, já que passaram durante anos abandonados pelo poder público. O problema é que todos querem viver na moderna cidade de Berlim. O que aconteceu com os aluguéis desses lugares? Você já sabe, os preços explodiram. Foram abertos pequenos cafés, novos restaurantes, lojas caras. A área está burguesa e os vizinhos, artistas pobres que criaram a essência do bairro, foram forçados a sair porque não podem pagar pelo novo padrão de vida. Então, do lado positivo, a gentrificação geralmente leva ao desenvolvimento comercial, melhores oportunidades econômicas, menores taxas de criminalidade e um aumento no valor das propriedades, o que beneficia os proprietários existentes. Do lado negativo, pode levar à perda de moradias populares, o que afeta principalmente os locatários e pode causar o deslocamento de comunidades existentes, mais empobrecidas. E que soluções poderiam ser pensadas para esse problema? A solução ideal para a gentrificação seria aquela que permitisse que os aspectos positivos do processo beneficiassem todos os residentes de uma comunidade, tanto os existentes quanto aqueles que chegam, sem que ninguém seja deslocado. Claro, é muito fácil falar do que fazer. É preciso uma enorme quantidade de esforço político, social, racial e mudanças para trabalhar em direção a esse objetivo de benefícios iguais. E o que eu, você, nós temos a ver com isso? Bom, até existem especialistas que não criminalizam a gentrificação por acreditar que esse é um processo decorrente da chamada sociedade pós-industrial, onde as relações de consumo, demanda, ditam as relações de produção, oferta. Esta é uma condição irreversível e natural do nosso tempo. Há um debate profundo sobre isso e a resposta sobre se a gentrificação é boa ou ruim é bastante complicada. Mas você não desconfia de que isso é mais nocivo do que saudável? A construção de um processo típico de especulação imobiliária está claro nesse processo de gentrificação. A gentrificação ela precisa de muito investimento e respaldo do poder público, do dinheiro público, para atender a uma demanda de interesse privado, individual. Ou seja, a cidade, enquanto coisa pública, tem propensão a ser planejada de acordo com a vontade do interesse privado. O que isso quer dizer? É o dinheiro público para beneficiar uma elite econômica, que não sou eu ou você. Quando falo em elite, estou falando em milhões de reais e não os parcos 50 mil que um cidadão de classe média pode receber. Milhões! Bem, espero que você tenha gostado, entendido direitinho esse conceito e até a próxima.